Então, a lei, ela fala que essas profissões, elas não precisam necessariamente trabalhar 8 horas. Por ser algumas profissões de risco ou profissões que acaba dando problemas na saúde, ela pode então ser reduzida a carga horária. Radiologista pode trabalhar 4 horas por dia, normalmente, né? Ou trabalha de manhã, ou à tarde, ou à noite. Médico também 4 horas por dia. Isso, gente, é o que a lei fala, tá? Mas aí a gente volta a falar. Por debaixo dos panos, as coisas podem ocorrer desde que o Ministério do Trabalho acabe não descobrindo. Bancários, 6 horas por dia. Operadores cinematográficos, 6 horas por dia. Jornalista, 5 horas por dia. E telefonistas, telemarketing, 6 horas por dia. Podem ocorrer situações na jornada especial em regime de carga horária de 12 horas por 36, ou seja, o funcionário trabalha por escala, executa atividade em 12 horas de trabalho e terá 36 horas de descanso. A gente ouve muito falar, né? A pessoa trabalha dia sim, dia não, porque se acha uma forma mais fácil de entender essa interpretação. E quando a gente fala nessa situação especial, né, de 12 por 36, como que a gente pode pensar de uma forma vantajosa? Então, digamos que um funcionário normalmente fala aqui, né, lá, mais um pouquinho no finalzinho, que 12 por 36 normalmente quem faz ou é a área da saúde ou é segurança. E aí funciona assim. Vamos dizer que alguém da área da saúde entrou trabalhar hoje 7 horas da manhã e saiu às 7 horas da noite. Então, das 7 da manhã às 7 da noite, ele cumpriu uma jornada de 12 horas trabalhada. Bateu o ponto dele, foi embora para a casa dele. Das 7 da noite daquele dia que ele acabou de sair até as 7 da noite do outro dia, ele está de folga. Então, das 7 da noite às 7 da noite é um dia que equivale a 24 horas. E das 7 da noite até as 7 da manhã do próximo dia, que são mais 12 horas, se eu somar 24 mais 12, são 36 horas de descanso. Ou seja, ele trabalha 12 horas e descansa 36. Que seria um dia todo e mais 12 horas de um outro dia. Porém, nessa situação de jornada especial, não tem feriado, não tem domingo, não tem aniversários. Se de repente a escala cair no Natal, tem que trabalhar. Se cair no Carnaval, tem que trabalhar. Se cair no Ano Novo, tem que trabalhar. Se cair em alguma data comemorativa, tem que trabalhar. Abrindo uma aspas, né? Desde que de repente você consiga trocar a folga com o seu colega de trabalho. Mas caso isso não aconteça, essa escala 12 por 36 ela não tem dia determinado. Como, por exemplo, nós que tem feriado, nós não trabalhamos. Existem algumas empresas que domingo não trabalha, que sábado não trabalha. Nessa jornada especial, infelizmente, não é dessa forma. Muitos sindicatos, através de normas coletivas e com o consentimento da jurisprudência, aplicações e interpretações das leis, acabam adotando esse sistema devido à necessidade da atividade da empresa. Alguns segmentos específicos, como a área da saúde e segurança. Caso a empresa tenha a possibilidade de implantar o horário normal de atividade e realize o trabalho em escalas, sofrerá penalidade previstas e arcará com o pagamento das horas extras. O que seria a empresa que trabalha nesse horário? Por exemplo, uma loja ela tem possibilidade de trabalhar em horário normal, ela consegue fazer isso, mas ela acaba trabalhando nessa jornada especial.
um dia trabalha um turno, outro dia trabalha outro. Se o Ministério do Trabalho descobrir, ela vai sofrer penalidade e arcará com todas as horas extras a mais que o cliente, que o colaborador fez. Horas suplementares. As horas suplementares, muito conhecida como horas extras, podem acontecer com uma limitação de 2 horas diárias, além da jornada do trabalho normal do empregado. Então, o que são essas horas suplementares? São horas a mais. A lei fala que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Se for necessário, eu posso trabalhar mais 2 horas diárias. Então, eu posso trabalhar até 10 horas por dia. Não pode passar disso, tá? Mas essas 2 horas extras, né? Essas 2 horas suplementares, realmente elas só podem acontecer se a empresa estiver realmente necessitando do trabalho do colaborador. Com base na CLT, artigo 64, segundo, podem ocorrer casos em que a empresa determine uma situação de emergência, a qual é colocada a atividade econômica em prejuízo de manifesto. Nessa circunstância, a empresa poderá estender a quantidade de horas do empregado, comunicando à Delegacia Regional do Trabalho no prazo de 10 dias. Porém, de qualquer forma, não poderá usufruir da mão de obra do colaborador por mais de 12 horas de trabalho. Então, a lei fala assim, que se de repente a empresa pegou fogo, ou a empresa de repente tem que mudar de lugar por desabamento, ou a empresa precisa entregar alguma coisa como uma caridade, por exemplo, em um tempo previsto. Nesse caso, a lei, né, permite que então se estenda a carga horária do colaborador. Ao invés de ele trabalhar 10 horas, ele pode trabalhar 12 horas, ou seja, 4 horas a mais. Voltando então, nossa carga horária ela é de 8 horas por dia. Em caso em que a situação é colocada atividade de risco em prejuízo, a lei permite que se faça então mais 4 horas de trabalho. Mas não é simplesmente fazer, tá, gente? Precisa mandar um comunicado na Delegacia de Trabalho em até 10 dias, para que eles possam, então, ficar ciente daquilo que está acontecendo. São assinado acordo de compensação ou prorrogação de horas de trabalho. Porém, o acordo de compensação só poderá ser implantado na empresa por intermédio dos sindicatos patronal e dos empregados. Então, o acordo de compensação ou de prorrogação de hora pode ser implantado em qualquer empresa, desde que o sindicato de ambas as partes, tanto dos patrões como dos funcionários, estejam cientes. O que é esse acordo de compensação ou de prorrogação, então, gente? Conhecido como banco de horas, o empregado poderá concentrar alguma das atividades principais num período da semana, principalmente se tem urgência nessa atividade. Porém, deverá proporcionar ao empregado a redução das horas utilizadas em um próximo dia de trabalho. Acordo de compensação, a gente chama de banco de horas, né? Banco de horas nada mais é do que as horas que eu fiz a mais, ao invés de eu receber por elas, eu posso tirar em um dia de folga. Abre aspas. Quando eu falo em tirar em um dia de folga, por exemplo, hoje eu fiz 2 horas a mais. A empresa amanhã pode deixar eu sair 2 horas mais cedo ou entrar 2 horas mais tarde. Ou uma outra forma é eu chegar a ter 8 horas de banco de horas e tirar um dia de folga para poder suprir esses dias que eu trabalhei a mais dentro da organização. Vale lembrar que esses dias quem escolhe é a empresa, tá?
Não é eu que escolho que eu quero ficar em casa numa segunda-feira. Normalmente a empresa vai te dar como banco de horas o dia que ela vê que não necessita tanto do seu trabalho.